E o Luciano Bertolino foi num tema interessante aqui pra gente falar. A defesa é uma peneira. O Cruzeiro tomou 3 gols aí no jogo treino contra o Botafogo, né? A gente pôde acompanhar. E tivemos 2 gols misteriosos, né? Sofridos contra o Pouso Alegre aí, que não foram cobertos ali. O Cruzeiro não mostrou e o Pouso Alegre também não divulgou. Mas pelo que a gente tem de informação, não foi o Cássio, tá, gente? Não vamos criticar o Cássio. Quem tomou o gol, inclusive, foi o Otávio. Parece que um gol com desvio, inclusive. Enfim, mas o Cruzeiro tomou 2 gols do Pouso Alegre e aqueles 3 contra o Botafogo. Preocupa? Segue preocupando, mesmo com uma possível entrada do Wallace na vaga do Romero? Acho que é um dos grandes pontos de atenção para o Leonardo Jardim. Logo quando ele chegou, claramente ele fez um movimento para tornar o Cruzeiro um pouco mais equilibrado, mais compacto, com mais capacidade na transição defensiva, mas até pelo pouco tempo de trabalho acabou que não foi visto uma melhora considerável, né? Agora com uma intertemporada acho que as coisas tendem a melhorar. Me preocupa mais por conta do que eu vi no Campeonato Mineiro. Acho que quando se fala de jogo-treino, pela dinâmica, pelas inúmeras mudanças, até mesmo falando desse último jogo-treino contra o Pouso Alegre, é importante ter um pouco mais de cuidado, né, quando se fala aí de times mesclados. Mas sim, acho que é o grande problema hoje do Cruzeiro, que tem alguns problemas, mas precisa ser mais organizado defensivamente. Leonardo Jardim, por inúmeras vezes, já falou que tem falado com os jogadores a respeito de organização, tem buscado passar isso. Os próprios jogadores têm entendido, até vi no último conteúdo da TV Cruzeiro, o Lucas Silva falando que esse tempo tem sido muito importante para o Cruzeiro ser mais organizado. E eu acho que isso passa muito pela parte defensiva, onde o Cruzeiro tem dificuldades para proteger a área e principalmente de correr para trás, de fazer a transição defensiva. O Wallace pode melhorar? Claro que pode. É um jogador que parece estar melhor fisicamente e a gente sabe que com desenvoltura ele pode fazer melhor esse papel de duelar, de interceptar, de ocupar espaços do que o Lucas Romero, por exemplo. Mas é todo um sistema de jogo. Eu acho que até os jogadores de frente, os jogadores mais ofensivos, precisam atuar melhor. E tomara que a gente já veja no amistoso contra o Bragantino um Cruzeiro mais seguro, mais sólido defensivamente. Acho que um ponto que a gente precisa de analisar é a fala do Leonardo Jardim depois do jogo contra o Botafogo, que ele cita o problema nas transições. Então, é claro que a gente ainda precisa de ver muito mais, mas no que a gente para pensar, talvez, de defesa já posicionada, ele pode ter conseguido corrigir alguns problemas e está sofrendo mais nessa questão da transição. Mas o Caio tocou num ponto que é bem interessante, que é a questão do setor ofensivo também ajudar. O Samuel já trouxe em algumas oportunidades a informação de que o Leonardo Jardim quer um time onde todo mundo se comprometa na fase defensiva, e a gente até usou alguns exemplos semanas atrás, e acho que o principal deles assim no futebol de alto nível é o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain teve 3 jogadores de nível estratosférico, que eram Messi, Neymar e Mbappé, mas defendia com 7, porque os 3 não defendiam. Hoje o PSG não tem esses 3 jogadores, mas tem um time muito mais comprometido defensivamente. E outros exemplos a gente consegue enxergar aí, equipes que pressionam muito, que usam dos atacantes na fase defensiva, e acho que aí entra até aquela questão que a gente estava falando do Wanderson. Ele não veio para ser um secretário de lateral, ele veio para ser um atacante, para criar e para ajudar ofensivamente. Mas sem a bola, e o Cruzeiro vai ficar sem a bola em vários momentos durante o campeonato, você precisa de ter atletas de frente com capacidade de ajudar sem ela. Então pressionar, fechar uma linha de passe. Acho que antes da gente focar essa lente só no sistema defensivo, nos 2 laterais, nos 2 zagueiros e no goleiro, é necessário olhar toda a estrutura. Então, setor de meio campo, proteção da área, não deixar essa bola estourar o tempo inteiro na linha defensiva e ter um Fabrício, um Bruno, um Jonathan Jesus no mano a mano, porque o mano a mano ele acaba sempre prejudicando o zagueiro. Um exemplo disso é o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. O João Marcelo às vezes saía para pressionar um jogador, como o Vidalba também estava no mano a mano, ele não podia fazer a cobertura e essa bola passava. Então é interessante que o Cruzeiro consiga colocar na cabeça desses jogadores que todo mundo tem que ajudar sem a bola. E aí o Leonardo Jardim é quem vai fazer isso, até para a gente poder entender
se é mesmo um problema relacionado às peças do sistema defensivo ali da última linha mais precisamente, ou se é um problema muito mais coletivo, que a gente tem boas peças na defesa, mas que o coletivo acaba prejudicando. E assim, só pra gente lembrar, né, o Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro em 2023 com Neres e Castan, 2 jogadores contestadíssimos. Uma prova de que sistema defensivo tem muito mais o aspecto coletivo envolvido do que propriamente a questão individual. E não era só Neres e Castan, né? O primeiro volante era o Jussa, tinha Machadão ali, Ramiro. Gente, o que aconteceu naquela montagem de time do Cruzeiro para aquela defesa funcionar daquela forma, sinceramente, viu? Há coisas que a gente não consegue explicar, digamos assim, de forma terrena, né? Só o sobrenatural explica. E quem foi o goleiro? Ele mesmo, para quem tem saudade, com os seus bracinhos um pouco diminutos, que tá brilhando lá na Major League Soccer. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que vamos revelar aqui pode mudar tudo no planejamento do time. Agora vamos direto ao assunto. A defesa do Cruzeiro virou uma verdadeira dor de cabeça para a comissão técnica e para a torcida. O setor defensivo, que já demonstrava fragilidades ao longo do Campeonato Mineiro, voltou a preocupar ainda mais após os recentes jogos-treino. Sofrer 3 gols diante do Botafogo e mais 2 contra o Pouso Alegre acendeu um alerta que não pode ser ignorado. O mais intrigante é que esses 2 gols sofridos contra o Pouso Alegre sequer foram divulgados oficialmente, o que levanta questionamentos sobre a forma como aconteceram e o impacto que tiveram na análise interna da equipe. Se dentro de um contexto de preparação o time já demonstra dificuldades para se proteger, o que esperar quando a bola rolar de forma oficial no Brasileirão? O cenário preocupa, e o técnico Leonardo Jardim terá um desafio enorme pela frente para encontrar soluções. E antes que alguém já comece a apontar o dedo para o Cássio, calma. É fundamental entender o contexto antes de buscar culpados. As informações que circulam dão conta de que o experiente goleiro não estava no gol no momento em que os gols foram sofridos, o que já descarta qualquer possibilidade de colocar a responsabilidade exclusivamente sobre ele. Mas será que a simples troca no gol resolveria o problema? A verdade é que a fragilidade defensiva do Cruzeiro não pode ser explicada apenas pela atuação de um único jogador. O sistema defensivo é composto por um conjunto de peças que precisam funcionar em sintonia, e quando essa sincronia não acontece, qualquer goleiro acaba ficando exposto. E é exatamente nesse ponto que mora o perigo. O Cruzeiro não sofre apenas por uma questão individual, mas sim estrutural. Não se trata de um erro isolado aqui ou ali, mas de um problema coletivo que envolve posicionamento, transição defensiva, compactação e até mesmo comprometimento dos jogadores sem a bola. Se o time não consegue se organizar defensivamente e oferecer proteção para sua última linha, qualquer adversário minimamente organizado conseguirá criar chances com facilidade. E essa vulnerabilidade se torna ainda mais preocupante diante da exigência de um campeonato brasileiro, onde os erros custam muito caro. Se essa falta de solidez persistir, o Cruzeiro corre um sério risco de enfrentar muitas dificuldades ao longo da temporada. Por isso, a pressão sobre Leonardo Jardim cresce a cada treino e a cada amistoso. A torcida quer respostas, quer ver uma defesa mais equilibrada e compacta, que não permita tantos espaços e não seja tão facilmente desmontada pelos adversários. O treinador sabe que precisa encontrar um esquema que funcione, e rapidamente. Com a proximidade do Brasileirão, não há mais espaço para erros recorrentes. A questão agora é: haverá tempo suficiente para corrigir essas falhas antes da estreia? O amistoso contra o Bragantino será um teste crucial para medir se as mudanças propostas pela comissão técnica já começam a surtir efeito. Caso contrário, o Cruzeiro pode ter sérios problemas pela frente. Desde a chegada de Leonardo Jardim, muito se falou sobre tornar o Cruzeiro mais equilibrado, mais sólido, mais preparado para os desafios de um campeonato brasileiro que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. Mas a realidade é que, até agora, esse equilíbrio ainda não apareceu. O time continua sofrendo gols em jogadas que poderiam ser evitadas, mostrando dificuldades na transição defensiva e falhas de posicionamento que expõem os zagueiros. E se continuar assim, as chances de sucesso no Brasileirão ficam cada vez mais ameaçadas. A grande questão agora é: a entrada do Wallace pode resolver esse problema? O zagueiro, que voltou ao Cruzeiro para ser um dos pilares do time, tem a experiência e a qualidade técnica para fortalecer a defesa. Mas futebol não se resolve apenas com o nome. A defesa é um sistema que depende de todos os jogadores em campo, e isso inclui os atacantes. Porque se a equipe não pressionar sem a bola,
se os jogadores de meio-campo não conseguirem fechar os espaços, a zaga sempre será sobrecarregada. E o Cruzeiro precisa resolver isso antes que seja tarde demais. Se voltarmos um pouco no tempo, vamos lembrar que o Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2023. Sim, isso mesmo. E com uma dupla de zaga que muitos contestavam, Neres e Castan. Mas o que fazia esse time funcionar? Organização coletiva. O primeiro volante era o Jussa, o meio-campo contava com Machado, e mesmo sem estrelas, o time conseguia proteger a área de uma maneira muito eficiente. Agora, o que mudou? Será que os problemas defensivos do Cruzeiro passam apenas por peças individuais ou há algo maior por trás disso? Um detalhe que chama atenção é a fala do próprio Leonardo Jardim após o jogo-treino contra o Botafogo. Ele deixou claro que os problemas do Cruzeiro estão, principalmente, na transição defensiva. Isso significa que, quando o time perde a bola, não está conseguindo se reorganizar rápido o suficiente para impedir os avanços dos adversários. E isso, em um campeonato brasileiro onde qualquer erro pode custar caro, é algo que precisa ser corrigido imediatamente. E aqui entra um ponto muito importante. Os jogadores de ataque também precisam ajudar sem a bola. O exemplo do Paris Saint-Germain foi citado e faz todo sentido. Quando o PSG tinha Messi, Neymar e Mbappé juntos, o time atacava muito bem, mas sofria defensivamente porque esses três não ajudavam na marcação. Agora, sem eles, o time é mais equilibrado. No Cruzeiro, o mesmo princípio se aplica. O Wanderson, por exemplo, foi contratado para ser um jogador ofensivo, mas sem a bola, precisa recompor e fechar os espaços. Se o time não entender isso, continuará sofrendo. O amistoso contra o Bragantino será um termômetro importante para entender se o Cruzeiro está conseguindo corrigir essas falhas. A torcida espera um time mais sólido, mais compacto e menos vulnerável defensivamente. Porque o que vimos até agora acende um alerta muito grande. Se esses problemas persistirem, a temporada pode ser muito mais difícil do que o esperado. Agora queremos saber de você, torcedor, o que está acontecendo com a defesa do Cruzeiro. Você acha que o problema está nas peças individuais ou no esquema tático? O Wallace pode ser a solução ou o problema é muito maior? Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando todas as novidades do Cabuloso.